Este programa é livre para todos os públicos. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós. Aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós. Um dos maiores problemas que nós vivemos hoje é justamente o que São Paulo traz na primeira leitura. São Paulo acusa alguns da comunidade de Corinto que viviam algumas situações, mesmo sabendo que aquela situação não era certa. O problema que São Paulo traz não é somente o problema de queda, mas de consciência. O que nós vivemos nos nossos tempos é uma grande insensibilidade em relação à moralidade. O que São Paulo acusa na primeira leitura? Que alguém estava convivendo com a sua madrasta. O pior é que não era apenas uma queda, que todos nós caímos. A partir de mim que estou falando a vocês. O problema não é cair, o problema é manter-se caído. Mas se não fosse apenas isso, o que São Paulo diz: irmãos, é voz geral o que está acontecendo entre vós, um caso de imoralidade, e de moralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Muitas vezes, nós colocamos como nossa defesa
contra a verdade a nossa fraqueza. Nós somos assim mesmo e caímos. Eu tenho pensado muito nesses tempos e falado muitas vezes sobre isso. Quando foi a sua última confissão? E quando foi o seu último pecado? Por que que nós nos mantemos caídos em várias situações? Temos inúmeras justificativas, muitas vezes até muito credíveis para quem quer se esconder nelas. Repito, não é questão de queda, porque todos nós somos pecadores e vamos cair muitas vezes. O problema é manter-se caídos. Nisso, entra aqui uma coisa muito séria que nós estamos vivendo, e por que não falar nesta semana em que vivemos, a Semana da Pátria. Como é que nós podemos ser cristãos, defensores da vida, e vamos acreditar em quem defende a morte dela ainda no ventre da sua mãe? Como é que nós vamos ser cristãos que defendem a família e vamos eleger aqueles que não defendem a família, como nós vemos ela dentro do sacramento do matrimônio, ou pelo menos para aqueles que não são católicos, vivendo a instituição conjugal e matrimonial? Não é questão de queda, mas é um sério problema de consciência que nós estamos vivendo. Como é que podemos ir às igrejas como cristãos e irmos às urnas como ateus ou pagãos? Como é que podemos ir às igrejas como quem busca a Deus e irmos às urnas em outubro como quem acende uma vela para o diabo? Tenhamos consciência do que temos nas nossas mãos. O futuro nos próximos 4 anos. O que São Paulo fala é um problema de imoralidade sexual, sim. Um homem que vivia com a sua madrasta, e nós achamos que é somente o pecado contra o 6º mandamento que existe. Não é não. A omissão, a vida dupla, o ateísmo fora das igrejas, para aqueles que se dizem cristãos dentro delas. Dom Bosco já nos ensina, se somos bons cristãos, precisamos ser honestos cidadãos. E como é que estamos sendo honestos cidadãos? Volto a dizer, não são quedas, mas é manter-se caído. Por isso, que o que São Paulo hoje nos traz na primeira leitura, é alerta para nós, sim, e não é só contra o 6º ou 9º mandamento, mas é diante de todos os outros. Justificando-nos com o que temos dentro de nós, quando na verdade sabemos muito bem o que deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer. Porque na consciência que Deus nos dá, muitas vezes o que nos falta é vontade de fazer. Muitas vezes o que nos falta é olhar para um todo e não somente para uma parte. Olhar para o todo no sentido grande e não somente para aquela parte daquilo que está dentro do meu coração, dos meus sentimentos, da minha vontade. Ou abrimos os nossos olhos para todas as dimensões nas quais eu e você nos mantemos caídos, ou nós vamos sofrer inúmeras consequências. E aqui não é porque Deus castiga, não é por causa disso, é porque todos nós temos que também ser responsáveis em assumir as consequências das nossas escolhas, seja elas quais forem. As escolhas para a nossa vida pessoal, mas as escolhas também para um país inteiro. Eu sou pároco numa paróquia do lado
do Museu do Ipiranga. A paróquia Santa Cândida, o território da paróquia Santa Cândida está, o Museu do Ipiranga está dentro do território da paróquia na qual eu sou pároco. Estão lá arrumando tantas coisas para agora, quarta-feira. Mas a preocupação não é fazer bonito na quarta-feira, é o que vamos fazer em outubro. Se estamos aqui e viemos buscar a Deus, o que Deus quer encontrar no nosso coração é pelo menos um coração aberto para dizer: o que você tem feito e por que você tem se mantido caído? O que fazer diante de uma situação em que vivemos de polarizações, de divisões, de tantas coisas? Clamar a Deus, sim. Dobramos os nossos joelhos, sim. Rezando pela nossa pátria, sim. Mas de que adianta se o nosso dedo não vai se dobrar diante dos nossos próprios interesses ou das nossas próprias ideologias? Aqui eu não estou dizendo de A ou de B, de um lado ou do outro, eu só estou dizendo o que é que Jesus defende e o que é que você defende. O que São Paulo nos alerta é contra uma imoralidade sexual propriamente dito, é um homem que está com a sua madrasta. Mas com quem que nós realmente estamos? Com quem que nós realmente estamos? Para isso, precisamos ver o Evangelho. Tinham lá várias pessoas dentro daquela sinagoga, querendo um único motivo para condenar Jesus. E isso acontece ainda hoje. Quando querem calar a igreja, quando querem calar os profetas, quando querem calar aqueles que defendem o bem. Eram o sinédrio ali, eram os doutores da lei ali, eram os juízes ali, e queriam apenas um motivo para condenar aquele que veio trazer a verdade. E aí Jesus pergunta para eles: é preciso fazer o bem ou o mal? Ou nós fazemos o bem por inteiro, ou seremos medíocres. Olha as atitudes deste homem e deste Jesus que está ali com ele. Primeiro, Jesus sabia que ele estava com a mão seca. Ele não chegou para Jesus e pediu: Senhor, cura minha mão. Ali havia um homem cuja mão direita era seca. E os mestres da lei estavam ali querendo que Jesus curasse para poder condenar Jesus. Porque é assim que ainda fazem hoje. Condenam aqueles que fazem o bem. Jesus sabia a necessidade daquele homem. Jesus sabe a nossa necessidade. Mas existem inúmeras coisas que impedem Ele de nos fazer chegar até as nossas mãos, as nossas necessidades. E a primeira é nós não querermos, porque temos coisas mais importantes para resolver. Como Jesus sabia da mão seca deste homem, Jesus sabe o que está seco em cada um de nós. Segunda coisa, o que Jesus pede para este homem? Levanta-te, vem para o meio. Sai das periferias existenciais. Sai da vida marginal. Se mostre. Se mostre como cristão em todas as situações e não em apenas algumas.
Se mostre como cristão em todo momento e não em apenas algumas. Porque se criticamos tanto as corrupções dos corruptos, as desonestidades e tantas outras coisas, a pergunta que nós deveríamos fazer sempre é esta: se sou eu naquele lugar, o que é que eu faria? Porque todo mundo quer estar lá, basta olhar as publicidades eleitorais. Tem cada gente bonita, estranha. Tem cada coisa que a gente fala, como é que uma pessoa dessa quer ser deputado, senador, vereador, sei lá o que a pessoa quer ser. Levante-se, venha para o meio, deixe de ter uma vida marginal, deixe de ter uma vida periférica, se mostre como precisamos nos mostrar em cada instante da nossa vida, não somente em alguns, quando nos convém. E a terceira atitude deste homem foi quando ele estende a mão para Jesus e a sua mão fica curada. Bastou ele estender a mão a Jesus e sua mão foi curada. Mas qual o significado disso? Estender por estender? Não. Estender para apontar. Eis o meu Senhor. É nele que eu confio e nada temo. É nele que eu coloco a minha confiança. É nele que eu entrego a minha vida. O sentido claro dessa palavra não era somente estender a mão para ser curada. Não, não era. Mas era estender a mão para apontar. Como João Batista um dia fez, dizendo e apontando a Jesus: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem que você tem apontado com a sua existência? Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, dentro da quaresma de São Miguel, nós peçamos sim a proteção do céu. Nessa semana de maneira especial, onde rezamos pela nossa pátria, sim, peçamos a São Miguel que proteja essa pátria. Mas não sejamos nós os primeiros a abrir as portas do inferno para ela. Que hoje eu e você se coloque na situação que São Paulo acusa. Não é somente a queda, mas é o manter-se caído. E levante-se. Quando foi a sua última confissão? Quando foi o seu último pecado? Faça um instantezinho de silêncio e deixa Deus convencer o teu coração e fazer o mesmo convite que ele fez àquele homem. Levante-se e se mostre. Venha para o meio.